Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é desastres ambientais no Brasil. Esse tema ele é muito rico e traz para nós uma discussão muito grande a respeito de várias situações que a gente tem vivido no nosso país. Acho que você já percebeu, já reparou que a gente tem tido vários desastres relacionados ao meio ambiente, o que é algo extremamente preocupante e que traz sempre malefícios à população brasileira como um todo. Mas eu te peço antes para você clicar no sininho para as notificações, para você se inscrever no canal e aí sempre que eu trouxer um vídeo novo você vai ser alertado para a gente continuar de fato nessa participação e nessa comunhão de temas importantes para o Enem. Beleza? Para discutir sobre esse tema, você precisa, lógico, de uma tese que reforce esses problemas relativos aos desastres ambientais. Uma tese que comprove, que afirme que realmente existem muitos desastres. E esses desastres ambientais eles são um grande problema. Como repertório sociocultural, seria muito interessante que você se lembrasse da própria Constituição brasileira. A Constituição brasileira, no artigo 225, ela afirma que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado e que isso é a função tanto do poder público quanto da coletividade. Quando a gente discute sobre essa questão, a gente consegue problematizar algumas questões diversas no nosso texto. Pensa comigo, um argumento válido seria, por exemplo, você falar sobre o comportamento da própria população, que muitas vezes, quando ocorre algum desastre ambiental, muitas vezes quando ocorre algum tipo de problema, e você pode colocar até mesmo como exemplo problemas relacionados às próprias chuvas, problemas relacionados ao uso predatório da natureza, questões relativas, por exemplo, à própria mineração, você pode falar que as pessoas, elas muitas vezes são muito passivas e elas não pedem modificações, elas não solicitam tantas mudanças aos governantes. Esse excesso de passividade, ele é algo extremamente preocupante que faz, sim, com que essa situação acabe se agravando. Uma outra coisa que você pode utilizar no seu texto é a questão da própria ganância das empresas, que muitas vezes colocam em primeiro lugar o lucro e esquecem um pouco dos aspectos e das questões ambientais. Quando isso ocorre, muitas vezes o Estado e os próprios cidadãos acabam ficando prejudicados, o que é um grande desafio para a sociedade brasileira. Você pode colocar também no seu texto, como repertório sociocultural, uma questão que aconteceu no governo atual. O governo Bolsonaro, você vai lembrar que quando ele acabou de ganhar as eleições, teve uma discussão muito grande sobre a possibilidade de acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Isso não aconteceu, tudo bem, mas foi algo que o governo inicialmente gostaria de fazer e aí depois de muita discussão, de manifestações populares, claro, não na proporção que a gente gostaria, o governo acabou voltando atrás em relação a essa iniciativa. Mesmo voltando atrás, você pode colocar essa ideia no seu texto falando o seguinte: a partir do momento que o governo cogita terminar com o Ministério do Meio Ambiente, a gente consegue perceber com muita clareza que as questões ambientais não são colocadas em evidência no nosso país, o que é algo de fato extremamente preocupante e que precisa sim ser modificado. Para isso precisamos, como sempre, das nossas propostas de intervenção. Como proposta de intervenção, em primeiro lugar, eu colocaria para que a gente possa ter leis mais rigorosas em relação às questões ambientais. Essas leis mais rigorosas, elas deveriam vir do próprio governo federal para tentar inibir esse uso excessivo e esse problema gerado pelos desastres ambientais no nosso país, para que a gente possa fazer, por exemplo, com que os indivíduos tenham mais receio de degradar e de utilizar a natureza de uma forma predatória. É importante também que a gente tenha uma maior discussão sobre esse assunto nas próprias salas de aula, para que no futuro a gente tenha uma população mais engajada e mais preocupada com as questões ambientais. Você sabe que muitas vezes a discussão sobre o meio ambiente ela acaba ficando muito restrita quando a gente discute sobre o ambiente escolar. Por isso, você pode colocar como proposta de intervenção a importância de tratar sobre meio ambiente nas escolas, de discutir sobre essa questão para que, de fato, os cidadãos consigam alcançar modificações ao longo prazo. Além disso, seria muito interessante que a gente tivesse propagandas que poderiam vir do próprio Ministério do Meio Ambiente, que continua existindo, que ótimo, incentivando a preservação ambiental por parte da população, visto que a própria Constituição ela coloca essa responsabilidade, tanto para os indivíduos quanto para o próprio meio ambiente.
Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!